agora, né, a gente vai iniciar o estudo aí da Lei 4.320/64, tá? Muita gente tem preconceito ao estudar a Lei 4.320. Por quê? Tá? Porque ela traz algumas denominações técnicas, né, relacionadas aí ao orçamento. E principalmente, né, para o pessoal que vai trabalhar com orçamento, e principalmente para as pessoas da área da contabilidade, eu tenho os classificadores orçamentários da Lei 4.320, que é algo realmente muito complexo, mas que é algo, gente, que tradicionalmente não cai muito em concurso, tá? É mais para o dia a dia da função, por exercício da atividade como um todo, tá? Então, ó, como a gente já tem uma base de Constituição, como, né, muitos aqui já tem uma base de lei de responsabilidade fiscal, certamente não irão sentir muita dificuldade, vamos dizer assim, em termos de lei, né, 4.320, tá? O grande objetivo da lei 4.320, ó, é isso aqui, ó, estatuir, né, normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então vejam só, né? Artigo 1º. Essa lei estatui normas gerais de direito financeiro, é a origem, né, vamos dizer assim, o marco legal do direito financeiro vigente no Brasil, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B da Constituição Federal. Aí você falou assim, peraí, professor, eu fui lá no artigo 5º, inciso 15, ele não tem letra B. Ele fala de liberdade de ir e vir, de direito de locomoção. Gente, a Constituição aqui não é a Constituição de 88. A lei é de 64, tá? Ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, não se preocupem com essa remissão aqui. Essa remissão é a Constituição anterior, tá, a 1988. Então, não se preocupem, tá, com esse ponto aqui. Ó. O importante é perceber que nós estamos falando de uma lei que vai orientar a elaboração das propostas orçamentárias, que serve como sendo a base, o marco legal do direito financeiro. Opa, trabalho na área de orçamento do Tribunal de Contas, por exemplo. Vou lá elaborar a proposta orçamentária do Tribunal de Contas. Como é que eu faço? Ah, quem vai, né, vamos dizer assim, dar os ingredientes principais dessa receita é a Lei 4.320. Então, ela é uma lei tecnicamente muito importante e que auxilia muito, né, os administradores públicos, quem trabalha com orçamento, na elaboração das propostas orçamentárias, no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias como um todo, né? Então, a título 1, lei do orçamento. Estou falando da LOA agora, da lei do orçamento anual, né? Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 2º. A lei do orçamento conterá a discriminação, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui, ó? Primeiro, duas questões, tá? Que a lei do orçamento é uma ferramenta de planejamento e uma das ferramentas de planejamento mais importantes da administração pública. Se eu quero organizar a administração pública, se eu quero que a administração pública preste bons serviços para os cidadãos, para a sociedade brasileira, gente, o que eu tenho que fazer minimamente? Ora, eu tenho que saber quanto é a minha receita e colocar isso num documento. Ó, a minha receita, a receita corrente líquida estimada para o ano de 2016 é de tantos bilhões de reais. Tantos milhões de reais, dependendo do órgão, né? Então eu tenho aqui, ó, primeiro a questão da receita. Eu tenho que saber quais são as minhas receitas. E uma vez que eu sei qual é a minha receita, tá? Eu consigo planejar as minhas despesas. É diferente na casa da gente? É diferente numa empresa privada? Não é, né? Então eu preciso ter organização. Eu preciso ter planejamento. A lei do orçamento é uma das principais ferramentas de planejamento e administração existentes na administração pública. Tudo bem que o foco é mais financeiro, não é à toa que muitas vezes a matéria do edital vem como? Administração financeira e orçamentária. Tá? Então essa é a primeira
evidência que a gente tem que observar. E outra evidência aqui, ó, é que a lei do orçamento, ela mostra qual que é a política econômica daquele governo, qual que é o programa daquele governo. Se eu tenho um governo que gasta demais, eu tenho um governo que está mais preocupado com outras coisas do que com a economia do gasto público. Assim como posso ter o contrário, eu posso ter um governo que controle mais, que gaste menos do que o outro governo. Isso a gente consegue perceber pela respectiva lei do orçamento anual. As atuais gestões, principalmente no âmbito da União, têm sido gestões que gastam mais? Sim. E eu estou falando não só no Executivo, tá? No Legislativo e no Judiciário também. Parem para pensar a quantidade de gasto público que foi incrementado ao orçamento da União nos últimos anos, seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário. Aí chega num momento de crise, de falta de arrecadação, esse gasto excessivo, ele começa a ser evidenciado. Eu preciso fazer um corte de gastos, um ajuste fiscal. Por quê? Porque a minha receita, ela não é capaz mais de sustentar as minhas despesas. Em outras palavras, a minha despesa não condiz mais com a minha receita. Então é por isso que é necessário um ajuste fiscal. Agora, outra questão muito comum é que eu tenho princípios muito assim, presentes em concursos públicos e que estão citados aqui no artigo 2º. Princípio da unidade, universalidade e anuidade. Quando eu falo, gente, da unidade, eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho um orçamento para o Poder Legislativo, aliás, desculpe, eu tenho uma lei do orçamento anual para o Legislativo, e depois outra lei do orçamento anual para o Executivo, e depois outra lei do orçamento anual para o Judiciário. Eu não vou encontrar na lei do orçamento anual de 2016, por exemplo, que ainda não foi aprovada de passagem, Então, só um detalhe, Eu vou encontrar na lei do orçamento anual de 2016 o orçamento do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, das funções essenciais da Justiça. Então percebam que tudo está unificado, em uma única lei do orçamento anual, Só que isso na esfera, no âmbito de cada nível federativo, Isso no âmbito da União, a União tem a sua LOA, o Estado tem a sua respectiva LOA, o município tem a sua respectiva lei do orçamento anual. Então, quando eu falo em unidade, eu falo em unidade orçamentária com relação aos poderes e às funções essenciais da Justiça. Eu vou encontrar todo o orçamento em uma única lei do orçamento. Agora, quando eu falo com relação aos entes federativos, é claro que cada ente federativo vai ter a sua própria LOA. Afinal de contas, a gente vive numa federação. E qual que é a característica de uma federação? Autonomia. Os entes federativos são dotados de autonomia. Como é que eu vou falar em autonomia se eu não conceder ao município, ao Estado e à União autonomia orçamentária, financeira orçamentária? Então, falar que eu tenho que ter um único orçamento no Brasil inteiro, primeiro que é tecnicamente impossível fazer isso, Segundo, que eu estaria afrontando o próprio princípio federativo, o próprio pacto federativo, Bem, além disso, universalidade. Quando eu falo de universalidade, eu estou falando o seguinte: todas as despesas. Eu vou ter todas as receitas e todas as despesas. A universalidade da minha receita, a universalidade do meu gasto, Essa que é a ideia, unificar em um único documento legal, em um único diploma legal, tudo que eu tenho de perspectiva de receita para aquele ano, e tudo que eu terei de despesa para aquele ano, de modo que não existam surpresas. É claro que no decorrer da execução orçamentária, surpresas podem acontecer. Uma barragem em Mariana pode estourar, fora outras situações, um Zika vírus pode aparecer, fora aí inúmeras outras situações. Mas isso, a gente pode ter créditos extraordinários, suplementações orçamentárias, a gente vai ver que existem, até já recursos previstos para esse tipo de situação, E outra questão importante, que não é seguida pelo Poder Executivo, Legislativo, da União, anualidade. Eu tenho uma lei do orçamento anual, que começa, que deveria, pelo menos,
entrar em vigor no dia 1º de janeiro do respectivo ano e terminar no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, né? Então é o princípio da anualidade. Todo ano eu preciso ter a aprovação de uma lei do orçamento anual. Eu já expliquei isso para vocês, né? De acordo com o texto constitucional, no primeiro semestre, chamado de primeiro período legislativo no âmbito, né, do processo legislativo, o Congresso Nacional, no âmbito da União, deveria aprovar qual lei, gente? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO precisa ser aprovada no primeiro semestre, ok? Por que eu preciso aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias até o final do primeiro semestre? Tanto é que o Congresso Nacional não pode interromper a sessão legislativa ordinária, né, sem a aprovação da LDO. Está lá no artigo 57, né, artigo 57, parágrafo 2º da Constituição. Opa, eu preciso aprovar a LDO porque sem LDO não tem lei do orçamento. Sem LDO ninguém consegue elaborar a lei do orçamento anual. Ou seja, não apenas a Lei 4.320 é importante. A Lei 4.320, gente, ela é um guia técnico, mas para eu fazer o orçamento eu não preciso só da Lei 4.320, eu preciso também ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela também é anual, ela também segue o princípio da anualidade. Então, todo ano, o Congresso Nacional, no primeiro semestre, tem, ou pelo menos deveria, né, aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre, no primeiro período legislativo, só para lembrar aqui, ó, vai do dia 2/2 até o dia 17, né, do 7, o primeiro período legislativo. No segundo semestre, eu teria que ter a aprovação de qual outra importantíssima lei orçamentária? A LOA, a Lei do Orçamento Anual. No segundo período legislativo, vai de 1/8 até o dia 22/12. O nosso Congresso Nacional, como ele é muito eficiente, né, muito ciente aí das suas responsabilidades constitucionais, o que ele fez em 2015? Não aprovou a LDO no primeiro período legislativo e muito menos aprovou a LOA. Estamos sem orçamento nesse exato momento, né? Ele trocou, ele simplesmente inverteu, né? Ele aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ó, no finalzinho, no último dia aqui, no dia 22/12, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, o ano lá no Congresso é meio diferente, sabe? Enquanto o nosso ano começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, o deles lá, pelo visto, é diferente, né? E eles olham, acho que eles estão muito acostumados aí para o hemisfério norte, né? Então eles pensam assim, opa, né? Verão é época de férias, só que eles estão confundindo os verões, entendeu? Uma coisa é o verão no hemisfério sul, outra coisa é o verão no hemisfério norte, né? Mas enfim, então tá lá, ó, o país está sem orçamento e o pessoal está na praia, o Congresso Nacional está na praia, fiquei estarrecido ontem, não constituíram nem a comissão representativa, que a Constituição Federal fala, né? Que durante o período de recesso do Congresso Nacional tem que ser instituída uma comissão representativa de deputados e senadores, para ver que ficar de plantão lá no Congresso Nacional. Não fizeram isso não. Não, esse ano não vai ter comissão representativa. Não tem, tá, né? O Congresso está literalmente fechado, gente. Deve ter um cadeado lá na porta, lá. Você para, chega lá para visitar, deve ter um cadeado, né? Tem que pedir a senha para o Renan Calheiros e para o Eduardo Cunha. Se bem que eu acho que senhas não estão gostando de passar muito ultimamente, não. Vai ter que quebrar o sigilo fiscal e bancário mesmo para descobrir qual é a senha do cadeado. Mas enfim, né? Então a gente tem aí essa questão da anualidade. Ó. Não só a LOA é anual, tá? Mas também a LDO. E na teoria, no Brasil sueco dos concursos públicos, tá? Aprovou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro período legislativo, aprovou-se a LOA no segundo período legislativo, nesses semestres legislativos, mas que são tecnicamente chamados de períodos legislativos, tá? Então, ó, o princípio da anualidade vale não apenas para a LOA, mas também para a LDO. Tem uma lei orçamentária que não segue o princípio da anualidade. Qual que é? O plano plurianual. O plano plurianual é uma norma de 4 anos, a gente já viu isso no texto da Constituição.
tá? Oi, pode dizer. Mas no caso da LDO, eu já ouvi alguns doutrinadores falando que é 1 ano e meio. Sim, eu posso ter uma LDO maior? Posso, eu posso ter uma LDO de 1 ano e meio, eu posso ter uma LDO de 2 anos, tá? Mas na teoria constitucional, na teoria do processo legislativo, tá? Você teria uma lei de diretrizes orçamentárias que seria anual. Agora, existe sim esse entendimento que eu posso ter uma lei de diretrizes orçamentárias que não seja anual. Ela pode ter 1 ano e meio, ela pode ter 2 anos. Tá? Digamos, que ele leva em consideração esse segundo semestre. Sim. Seria esse 1 ano, mais até iniciar um... Exatamente, tá? Isso acontece. Até tem muito estado, muita lei de diretriz orçamentária que é de 1 ano e meio. Justamente por conta dessa questão de você sempre ter uma lei de diretrizes orçamentárias vigente, não depender da aprovação. Porque olha só, se eu pego ela simplesmente, se fosse a ferro e fogo, a LDO anual, tá? O que ia acontecer? Ó? Sempre no primeiro semestre, eu iria ter um determinado período do primeiro semestre sem lei de diretrizes orçamentárias. Então, por que se resolve fazer com 1 ano e meio? Se resolve fazer com 1 ano e meio justamente para não deixar o país sem lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Já vi lei de diretrizes orçamentárias de 2 anos. Acontece? Acontece. Tá? Agora, ó, o princípio da anualidade, ele acontece também para a LDO? Acontece. Mas, tradicionalmente, quando a gente encontra a questão é mais relacionada à LOA. Ó, aí depende muito da situação da SESC, da questão prática que a SESC colocar, tá? Se colocar ali ao princípio da anualidade, falar que a lei de diretrizes orçamentárias anual, pode ser? Pode. Não é afirmativa falsa, tá? Agora, por uma questão prática, o que acontece? Eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias que tem 1 ano e meio ou que tem 2 anos, tá? Mas aí, tradicionalmente, até a maioria das vezes, a LDO tem 1 ano e meio mesmo, tá? Justamente por conta desse primeiro semestre, tá? Bem, integrarão a lei do orçamento. O que a gente tem que observar aqui? Ó, composição. Vou abrir lá a LOA. O que tem que ter na LOA? Então, olha só, para quem trabalha em um órgão público e vai trabalhar na parte orçamentária, eu tenho que saber, né? Quais são as partes da LOA, inclusive para fazer a própria proposta orçamentária. O pessoal lá do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por exemplo, dedicado, né, a essa parte do orçamento aqui, sabe isso de cor e salteado. Ó. Integrarão a LOA, a lei do orçamento. 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo, né? Então tem o sumário geral por fonte de recurso, a receita por fonte de recurso e a despesa por funções do governo. Olha só, funções do governo. Funções aqui, gente, a gente pode compreender e entender como sendo sinônimo de poderes. Porque quando eu falo da teoria da separação dos poderes, eu não tenho uma função típica para um determinado poder com as suas respectivas funções atípicas. Eu não tenho a função legislativa, a função executiva, a função judiciária, tá? Então eu vou encontrar o sumário organizado por poder, no tocante aí às suas respectivas despesas, né? Então primeiro vem o poder legislativo, depois vem o poder executivo, depois o judiciário, depois as funções essenciais da justiça. Tem que ser nessa ordem? Tem. Porque se eu inverto a ordem, eu estou cometendo uma impropriedade de técnica legislativa. Vocês já notaram que a Constituição sempre fala os 3 poderes dessa ordem? Legislativo, executivo, judiciário. Tá? Por quê? Porque é justamente a sequência. Primeiro eu preciso ter a lei. Primeiro eu preciso ter a função legislativa. Depois eu preciso administrar a vida em sociedade tendo em vista a lei colocada pelo legislador. E se surgir algum conflito dessa convivência em sociedade, eu provoco quem? O Poder Judiciário, para exercer a função jurisdicional. Por isso que é sempre nessa ordem: legislativo, executivo, judiciário e posteriormente, né, as funções essenciais da justiça. Tá? Então o sumário geral da receita, com todas as fontes de receita, a gente vai ver as fontes, né? E um sumário com a despesa, por funções do governo. Significa que eu vou ter despesa do legislativo, despesa do executivo, despesa do judiciário, despesa das funções essenciais da justiça. Inciso segundo, tá? Quadro demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1. Tá? Então eu tenho um quadro demonstrativo da receita e um quadro demonstrativo das despesas, segundo as respectivas categorias econômicas, na forma do anexo 1.
Pergunta recorrente, né, em questão de concurso aqui, ó, tá? Pergunta recorrente aqui, ó. Acho que eu tenho que ir aqui para o download, né, para anexos. Pergunta recorrente. Professor, eu preciso decorar e estudar os anexos? Pessoal da área jurídica não. Pessoal da área de administração não. Agora o pessoal que vai fazer contabilidade, sim. Tá? Mas não de uma maneira geral, né? De uma maneira detalhada. Mas pelo menos entender o que é. Né? Eu pego aqui, ó, tudo em PDF, né, no site do Planalto, tá? Eu tenho lá, receitas correntes. O que são as receitas correntes? Receita tributária, receita patrimonial, receita industrial, transferências correntes. Tem o município de Florianópolis, não recebe transferências correntes do governo do Estado, da União, o Estado não recebe da União, né? Receitas diversas, tá? Então tem lá toda essa questão da classificação das receitas correntes. Despesas, né? Despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes. Porque assim, transferência pode ser receita para alguém, mas pode ser também ser o quê? Despesa, né? Para o município, receita. Agora, para o Estado, pode ser receita ou despesa. Para a União, vai ser despesa, né? Então, eu tenho que observar essa questão aí dos anexos, mais para o pessoal da área de contabilidade, tá? Quem tiver curiosidade depois, ó, é só ir lá, vai observar todas as receitas, todas as despesas, as categorias econômicas, tudo. Tá? Já caiu para contábil? Sim. A numeração? Sim, a numeração. O classificador. Já caiu para a área contábil o classificador da despesa. O classificador da receita. Aí é para acabar, né? Porque você decorar o código, a numeração, porque tem grupo, né? Tem por grupo, tem toda uma codificação. Sabe? E, gente, nem faz sentido esse tipo de cobrança mais. Sabe por que não faz sentido? Na minha época, inclusive, quando eu trabalhava na área de orçamento do TJ, não tinha sistema. Então você tinha que pegar o classificador orçamentário e ficar olhando lá um por um. Tá? Hoje em dia tem sistema. Você pega lá, joga a despesa, vai vir. O classificador virou um enorme software. Virou um software, porque ele não é todo codificado. Então você pega aquela linguagem codificada legal e transforma aquela linguagem codificada em um software, em uma programação. Então o próprio software já te mostra qual que é a despesa. Você joga lá, digita, pesquisa, entendeu? Então é muito mais fácil hoje em dia para quem trabalha com orçamento. Então assim, eu acho um absurdo uma banca examinadora cobrar o classificador, sabe? E principalmente a numeração do classificador. Eu acho que eles pensam assim, que, por exemplo, a pessoa olhou lá para fazer uma despesa tal. Sim. Começa com 3 quadrados, é tributária. Mas é lógico, não... eu acho que é por isso. Sim, pode ser, para você ter uma lógica, né? Para você, não. Mas sabe que, sinceramente, você tem que guardar qual número representa qual tipo de despesa ou receita, isso é com prática. E a mesma coisa que exigir que quem vai trabalhar no Detran saiba que a placa A é Curitiba, é Paraná, que a placa H, entendeu? É Minas Gerais, que a placa I é Rio Grande do Sul, que a placa B, C e D é São Paulo. Faz sentido ficar cobrando isso no concurso do Detran? Entendeu? Não faz. Da Polícia Rodoviária Federal? Sabe? Então, para que ficar cobrando a codificação, tá? No âmbito do classificador? Tá? Cobra, né? Mas igual eu falei assim, área contábil. Então, o pessoal da área contábil tem que tomar cuidado. Né? Mas a maioria aqui, todo mundo da área jurídica e administrador. Né? Acho que é só o Leandro aqui que é da área contábil. Mesmo assim, numa prova de certo e errado, eu não ia perder tempo com isso não. Ficar decorando classificador econômico. Eu ia estudar outras coisas. E se caísse uma questão dessa, e eu falar, quer saber? Eu não vou correr o risco, eu ia deixar em branco. Prova de certo e errado, deixa esse tipo de questão em branco e vai tentar acertar outras questões. Porque não é possível que todas as questões de orçamento do concurso do TCE vai cobrar classificador orçamentário na parte de contar. A probabilidade de 99% das pessoas que estão fazendo o concurso errarem o classificador orçamentário é gigantesca. Então, para que eu vou? Eu pulo essa questão e vou fazer outra questão. Tá? Então, acho que não vale o esforço de ficar tentando ali decorar a classificação da despesa. Até quando você trabalha com isso, gente, você para de trabalhar, você esquece, eu não lembro mais. Antigamente eu sabia, né? Grande parte, nem lembro mais. Tá? Bem, inciso terceiro.
quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Opa, se eu tenho uma fonte de receita, é que ela está prevista numa determinada lei. Então, por exemplo, querem ressuscitar a CPMF. A CPMF será uma fonte de receita para o governo federal? Sim. Então eu vou ter um quadro discriminativo da receita por fontes e uma dessas receitas vai ser a CPMF, criada pela lei tal, blá, 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 assim por diante, tá? Inciso 4. Quadro das dotações por órgão do governo e da administração. Então tem lá as dotações orçamentárias. Ministério da Educação, e dentro do Ministério da Educação as suas respectivas dotações, suas respectivas despesas, tá? Tribunal Y, lá o Tribunal Y com as suas respectivas despesas, tal. Então são as dotações por órgão do governo e da administração. Em resumo, é uma enorme lei que planeja e organiza. Planeja e organiza o que, gente? Receita e despesa. Anualmente eu preciso disso. Anualmente eu preciso de uma equipe, de setores, de departamentos que tratem exclusivamente disso, né? Anualmente eu preciso de Tribunal de Contas fiscalizando isso. Não é à toa que os concursos que mais cobram o orçamento é justamente o concurso do TCE e o concurso das áreas de planejamento. Ministério de Planejamento, Secretaria de Planejamento do Estado, do município, sempre tem lá o cargo orçamentário, né? Onde a cobrança do orçamento ela é muito grande, tá? Parágrafo 2º, também acompanha a lei do orçamento. Então não só essas partes aqui que a gente, né, os quadros, tá? Mas também acompanha a lei do orçamento. Quadros demonstrativos das receitas e planos de aplicação de fundos especiais. Eu não tenho fundos, por exemplo, no âmbito da União, não tenho FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador? Eu vou ter lá um quadro demonstrativo com relação às receitas que compõem o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a aplicação dos recursos do FAT. Os recursos do FAT não são utilizados, por exemplo, para pagamento do abono salarial, do PIS/PASEP? Os recursos do FAT não são utilizados aí para questão de treinamento, para incentivo, requalificação profissional? Esqueci o nome do governo, do programa do governo lá, que o povo adora fazer propaganda, né? Não é o PAC, não. Pronatec, né? Então, os recursos do FAT, por exemplo, são usados no Pronatec. Então, eu vou ter um quadro demonstrativo com a receita, né, dos respectivos fundos e a aplicação, que está previsto para a sua respectiva aplicação. Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos anexos 6 a 9. Então, aqui, estou discriminando mais a despesa, né? Então, vamos lá, no 6 a 9 aqui, tá? Então, aqui peraí, acho que eu tenho que passar por como aqui agora, hein? 6 a 9. Anexo 3, cadê o anexo 6? 6, cadê o 6? 6 subiu. Nossa, estamos dando até uma lembrança agora. Tem, anexo. Não, peraí, 6 a 9. Agora que eu vi que tem um anexo aqui, Anexo 10, anexo 9. Anexos. Esse é o 5, né? Então o 6, aqui, demonstração da despesa pelas funções segundo as categorias econômicas, né? Então aqui, governo e administração geral, tá? Então, administração, poder legislativo, poder judiciário, aí vem, custeio, né? Despesas correntes, custeio, transferências correntes, total, despesas de capital, investimento, aí vem, né? Investimentos, transferências de capital, transações de capital, melhor dizendo, inversões financeiras, questão comum, inversões financeiras é despesa de capital, tá? Total, enfim, né? Tem toda aí a discriminação, né? Da respectiva despesa e da respectiva receita, e da respectiva despesa, tá? É só sempre, né, dar uma olhadinha lá nos anexos também, para matar essa curiosidade, tá? Como eu disse, mais para o pessoal da área de contabilidade, menos para os outros cargos, né? Então, os quadros demonstrativos de despesa na forma dos anexos 6 a 9. Inciso 3º, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
Então tem um quadro demonstrativo do programa anual de trabalho e de governo, ó, com relação a obras. Eu não tenho hidrelétricas sendo construídas, eu não tenho transposição das águas do Rio São Francisco em andamento, então vai ter um quadro demonstrativo lá, ó, com relação a essas respectivas obras, né? Essas grandes obras, tá? Em termos de realização das respectivas obras, está lá o respectivo quadro demonstrativo e também a prestação de serviços, quando tem prestação de serviço por parte da administração. Então, vem tudo discriminado, vem tudo em quadros demonstrativos para facilitar. A ideia aqui, gente, sobretudo, ó, é reunir de uma maneira mais didática as grandes despesas. Na hora que eu reúno de uma maneira mais didática as grandes despesas, eu estou facilitando, né, o conhecimento dos dados e facilitando essa política de planejamento e administração financeira. Artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Podem marcar o artigo 3º, ele já foi objeto de diversas questões de concurso, tá? Então, ó, a lei do orçamento compreenderá todas as receitas, e fique bem claro, todas as receitas, inclusive aquelas decorrentes de operações de crédito autorizadas em lei. Nós vimos, né? A lei de responsabilidade fiscal não autoriza operações de crédito, tá? Seguindo os parâmetros lá da lei de responsabilidade fiscal, eu posso ter uma operação de crédito. E compreenderá o quê? Receita, é recurso que está chegando. Peguei dinheiro emprestado no Banco Mundial, peguei dinheiro emprestado no Banco Interamericano de Desenvolvimento. É uma operação de crédito. E é uma operação de crédito que entra no orçamento da União, do Estado, do município, de quem pegou o respectivo empréstimo, ó, com uma receita, tá? O que eu já vi banca, principalmente a Fundação Carlos Chagas aqui mais especificamente, né? Trocam inclusive por exceto as operações de crédito, falando que a operação de crédito não vai ser receita, vai ser despesa, tá? Então tem que observar, ó, artigo 3º, tá? Não se consideram para o fim desse artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Outra questão de concurso, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, antecipação de receita não vai ser considerado para fins do artigo 3º, tá? Eu não vou considerar como sendo uma receita aqui, ó, porque ela já iria entrar. Eu estou simplesmente antecipando aquela receita. Então, eu não posso considerar como um dinheiro a mais. Eu posso considerar como um dinheiro a mais naquele mês, que eu estou contabilizando, e entrar em dezembro. Mas aí eu fiz uma operação significando uma antecipação de receita, tá? E essa antecipação de receita entrou no mês de março. Então, na contabilidade do mês de março, aquilo ali vai ser um dinheiro a mais. Mas eu tenho que lembrar que eu vou deixar de receber lá na frente. É igual antecipar restituição de imposto de renda, né? Então tem que lembrar que eu estou antecipando, ok? Então cuidado com esse detalhezinho aí, ó. Não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda. Então, ó, quando o governo federal emite moeda, tá? Isso não é considerado, né, receita, ele está simplesmente repondo, né, a moeda em circulação no Brasil, no país. Ou quando emite, o que é algo extremamente temeroso, porque quanto mais moeda você emite, mais inflação você gera, né? Então eu estou emitindo dinheiro, entre aspas, sem lastro, né? Mas enfim, quando eu emito papel moeda aí, ó, isso não é considerado receita, tá? Bem, artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. O importante é lembrar o seguinte, ó, eu tenho na lei do orçamento anual todas as despesas, não só todas as receitas, como a gente viu no artigo 3º, mas também todas as despesas, tá? Sejam aquelas despesas diretas da administração, sejam aquelas em que ela se compromete, vai ser realizada por um órgão da sociedade civil, por uma ONG, uma organização não governamental. Mas o poder público não vai ter que transferir dinheiro para essa organização não governamental? Olha, tem que estar previsto no orçamento essa transferência de recursos para o terceiro setor, para organizações não governamentais, por exemplo.
tá? Então a gente tem essa questão relacionada no artigo 3º e 4º. O artigo 3º simplesmente está dizendo o seguinte, ó, na LOA vai ter toda a receita e na LOA também vai ter toda a despesa. Não poderia ser diferente. Artigo 5º. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente às despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou qualquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. O que eu tenho que lembrar? Eu não posso simplesmente dividir o orçamento entre custeio, capital e pessoal. E pronto. Tantos bilhões para custeio, tantos bilhões para pessoal, tantos bilhões para capital. Não, peraí. Eu vou classificar dessa maneira geral, dividindo o orçamento ali, como a gente já viu, né? Nesses três grandes vertentes aí, ó. Eu vou colocar lá capital, tá? Custeio, tá? E além de custeio, né? Pessoal, ok? Só que eu tenho que lembrar que internamente, dentro de cada um desses grupos, tá? De cada um desses, vamos colocar assim, grandes gêneros, eu vou ter ramificações, tá? Tem ramificações que irão especificar ali, ó, de uma maneira detalhada, de onde que vem o recurso, a receita, e sobretudo, de uma maneira detalhada, qual é a respectiva despesa, tá? Então, ó, a lei orçamentária não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal. Despesas de pessoal, eu tenho inúmeras despesas de pessoal e preciso classificar essas despesas de pessoal. Uma coisa é o salário do servidor, a remuneração do servidor. Outra coisa é o dinheiro destinado a treinamento. Outra coisa é o pagamento de uma vantagem, de uma indenização, tá? Então eu tenho que lembrar que eu vou discriminar toda a despesa de pessoal. O mesmo acontecendo com material, custeio, tá? Muitas vezes o material é utilizado como sinônimo de custeio, tá? Ou, né, também a questão referente ao que? A capital, bem como, né, serviço de terceiro, transferência ou qualquer outro, tá? Ressalvado, disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. E aí é que vem a questão de concurso, tá? Então o importante aqui, ó, é lembrar, o orçamento ele é detalhado, o orçamento ele discrimina, ele identifica de uma maneira bem específica a respectiva despesa. Só que aí eu tenho que lembrar da ressalva ao artigo 20, parágrafo único. Quando a gente vai lá no artigo 20, parágrafo único, vejam só, tá? Então, ó, dos investimentos. Então, olha só, os investimentos serão discriminados na lei orçamentária, segundo os projetos de obras e outras aplicações. Ok, eu tenho investimento em uma determinada área, um investimento em uma determinada obra, tá? Então eu tenho ali previsto na lei do orçamento. Aí vem o parágrafo único, ó. Os programas especiais de trabalho que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Então, olha só, o que pode receber uma dotação global que não seja pormenorizada, detalhada, como deve ser a construção de um orçamento, tá? Eu estou falando daqueles especiais de trabalho. Não sei se vocês já repararam, sempre quando tem seca no Nordeste, né, não tem uma situação de emergência, uma situação de calamidade, já notaram que é muito comum você ter instituição de frentes de trabalho? Frentes de trabalho contra a seca, né? Aí tem lá, o pessoal pega os agricultores, vão tentar melhorar a situação de um açude, o pessoal pega enxada e começa a cavar lá, fazer obras que são obras paliativas, para tentar amenizar a situação de seca vivida no Nordeste, tá? Eu tenho recursos para isso, e tenho recursos que são destinados de uma maneira global. Eu vou falar assim, não, esse recurso é para o projeto Y, é para poço artesiano X, poço artesiano Y, construir um canal ali, aprofundar o açude X, não. Tem uma dotação global, tá? Para essa força de trabalho, um programa de trabalho especial para combater a seca. O mesmo poderia acontecer, por exemplo, numa epidemia. Epidemia de dengue, tá? Tudo bem, eu tenho créditos extraordinários, até previstos para utilização nesse sentido.
mas eu posso ter a contratação de uma força aí, um programa, eu posso ter instituição, melhor dizendo, de um programa especial de trabalho, né? Então, isso aí poderia ser através de uma dotação global, tá? Aí é o seguinte, ó, a questão de concurso, quando ela vai trabalhar, ela fala, conta uma historinha, a SESC principalmente adora contar historinha, só que ela sempre coloca isso aqui, ó. O programa X, um programa especial de trabalho. Opa, na hora que falar programa especial de trabalho, tem que vir na cabeça de vocês. Ó, programa especial de trabalho é aquela exceção. Pode receber uma dotação global. Em regra, isso não acontece. Em regra, quando eu vou ter pagamento de despesas, tá? Eu tenho um detalhamento, uma especificação das respectivas despesas. Mas quando for programa especial de trabalho, ó, é a exceção. Eu posso ter ali uma dotação global, sem classificar, sem detalhar como, né, a legislação exige, ó, não possam cumprir-se subordinadamente as normas gerais de execução da despesa. Detalhe, tá? Não é qualquer programa especial de trabalho. É um programa especial de trabalho onde não é possível você seguir as normas orçamentárias, o detalhamento exigido pelas normas gerais de execução de despesa, em termos de orçamento, entenderam? Tá? Então, o enunciado deixa isso claro. Eu estou falando de um programa especial de trabalho peculiar, que não consegue atender a esse detalhamento exigido, necessário por parte da legislação orçamentária. Ok? Então, cuidado, ó. O artigo 5º, né, faz essa remissão aí ao parágrafo único do artigo 20, isso já foi questão de concurso algumas vezes, tá? Bem, artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Eu posso até ter, gente, dedução depois, mas eu não preciso saber o quanto de dinheiro que efetivamente entra. Então, primeiro eu tenho que saber de uma maneira geral, ó, de uma maneira total, as minhas receitas, de uma forma total, um quadrinho lá mais resumido. Quanto que foi? Né? Quanto que eu tenho ali de receita em termos totais, né? Tendo em vista cada uma das receitas. Tá? Então, todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receita que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento das que deva receber. Óbvio, né? Mas já caiu também diversas vezes. Tá? A situação óbvia. Se eu estou recebendo recursos de um outro órgão, para eu que estou recebendo, entra como receita. Para o órgão que está transferindo, entra como despesa. Tá? Então sempre fiquem de olho. Principalmente quando a gente fala das respectivas transferências voluntárias. Né? Quando eu tenho uma transferência voluntária como sendo um recebimento, receita. Quando eu tenho ela como sendo uma transferência efetivamente, tá? Aí eu tenho despesa. Tá? Bem, parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele em que se elabora a proposta orçamentária do governo é obrigado à transferência. Né? Como que eu tenho aí, porque eu estou fazendo uma previsão. Eu estou fazendo o orçamento do ano seguinte, eu tenho que ter uma previsão de quanto que vai ser a transferência para aquele órgão, para eu contabilizar como uma despesa minha. E o órgão que está recebendo também vai contabilizar isso como sendo o quê? Uma receita. O que eu uso como parâmetro? Olha, o ano em exercício. Né? Então, se eu estou em 2016, aliás, se em tese eu tive já o orçamento de 2016 aprovado, o orçamento de 2016 levou em consideração o que aconteceu em 2015. Isso pode ser revisto ao longo do ano? Claro que sim, eu posso ter uma alteração da lei orçamentária anual. Tá? Artigo 7º. A lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para, cuidado com o seguinte, ó, tudo bem que não é muito da SESC, tá? É mais da Fundação Carlos Chagas, principalmente o pessoal interessado em tribunais aí, ó, tomem cuidado, tá? A lei de orçamento poderá conter autorização ao
Poder Executivo. Aí o que o concurso faz? A lei de orçamento poderá conter autorização do Executivo para. Não é o Executivo que autoriza. O Executivo está precisando da autorização. A autorização vai ser dada por quem, gente? Pelo Poder Legislativo. Tá? Então, ó, muito cuidado com esse algo aqui. Ó. É uma autorização do Legislativo ao Executivo, para o Executivo, e não uma autorização do Executivo. Tá? Lembre-se, é uma regra clássica orçamentária. O Executivo executa, administra. Só que muitas vezes, para ele executar determinadas despesas, né, ele precisa da autorização de quem? Do Poder Legislativo. Então vem o Legislativo, autoriza, vai o Poder Executivo e executa, tá? E aí é uma questão super comum, extremamente importante, ó. Inciso 1º, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecida às disposições do artigo 43, tá? Então, um órgão público pode receber mais dinheiro do que aquele que estava previsto para ele naquele determinado ano? Pode, através de uma suplementação orçamentária. Tá? Créditos suplementares, também chamados de suplementações orçamentárias. Sempre acontece, gente. Tá? Chega ali agosto, setembro, outubro. Na maioria das vezes, o que se identifica, né, ao longo dos anos, nesses meses, né? Que houve uma arrecadação maior do que a que tinha sido prevista. Peraí, se eu tive uma arrecadação maior do que aquela que tinha sido prevista, tá? Eu tenho um dinheiro, entre aspas, tá? Deixa bem claro, entre aspas, sobrando, tá? Então eu consigo liberar mais recursos para aqueles órgãos que mais precisam, tipo Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, tá? Eu nunca vi, tá? Nunca vi o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas deixar de receber suplementação orçamentária. Tá? Impressionante, né? Para nunca falta dinheiro nesses órgãos. Não é à toa que todo mundo quer fazer concurso sempre para esses órgãos. Tá? Então eu tenho aí, ó, suplementações orçamentárias. E eu tenho que observar o seguinte, ó, que vai regulamentar, né, a concessão dessas suplementações orçamentárias é o artigo 43. E quando a gente vai lá no artigo 43, ó, a gente percebe essa questão do Poder Legislativo. Né? Então aqui, ó, artigo 43. O que a gente tem no artigo 43? Ó, fala aí a respeito, né, dos créditos suplementares, das suplementações orçamentárias. Ó. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis. Óbvio, eu tenho que ter recurso disponível para liberar, né, um crédito suplementar ou suplementação orçamentária. É o que eu disse, ó, no exemplo anterior. Né? Peraí, eu tive uma arrecadação superior do que aquela que foi prevista. Se eu tive uma arrecadação superior à arrecadação prevista, significa que a minha receita foi maior do que aquela prevista. Então tem dinheiro suficiente, tem recursos disponíveis para ocorrer, né, a despesa e será precedida de exposição justificativa. Não é simplesmente mandar o dinheiro, não. Eu tenho que ter uma exposição, eu tenho que ter uma justificativa devidamente exposta aí. Né? Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 1. Superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial no exercício anterior. Se eu tenho superávit financeiro, significa que sobrou dinheiro. Opa, se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais recursos. Então eu tenho um superávit financeiro. Tá? Inciso 2º, que é o mais comum, tá? Em termos de determinar e liberar aí, ó, suplementação orçamentária ou créditos suplementares. Os provenientes de excesso de arrecadação. Fiz uma previsão de arrecadar 200 milhões por mês, eu arrecadei 300 milhões por mês. Então eu tive um superávit da arrecadação. É por isso, né, que é importante para a administração pública desenvolver bem e estruturar bem os seus órgãos arrecadadores, os seus órgãos fiscalizadores. Em regra, gente, tudo bem que já foi melhor, tá? Mas em regra, a Receita Federal do Brasil tem uma boa estrutura? Tem um bom corpo de auditores? Tem uma boa área tecnológica? Tá?
Vejam como que nós evoluímos com relação à arrecadação. O mesmo acontece nos estados, tá? Em regra, os estados também têm uma boa área em termos de arrecadação. Já os municípios, depende muito do município, tá? Inciso terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Eu tinha uma despesa prevista para um determinado projeto, para um determinado, uma determinada necessidade, e aquele projeto não vai mais acontecer. Aquele recurso, aquela necessidade não existe mais, perdeu o objeto. Aí sobrou dinheiro, não sobrou? Então, naturalmente, esse dinheiro pode ser realocado para uma dotação orçamentária suplementar, um crédito suplementar, uma suplementação orçamentária. Tá? Inciso 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Opa, eu obtive um empréstimo. E como eu obtive um empréstimo, eu fiz uma operação de crédito, buscando dinheiro, por exemplo, no Banco Mundial, tá? Eu tenho mais dinheiro do que aquilo que estava previsto. Eu não tinha feito a previsão desse empréstimo, porque eu não sabia se ele ia acontecer ou não, e não o arrolei ali, como fonte de receita na lei orçamentária anual. Mas eu consegui o financiamento junto ao Banco Mundial, eu consegui o empréstimo junto ao organismo financeiro. Então, vai ser uma fonte de recurso aí para os créditos suplementares, para as suplementações orçamentárias. Parágrafo 2º, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva, óbvio, talvez se fosse a diferença negativa, Então, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O meu ativo financeiro foi maior do que o meu passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas. Aí é mais pessoal da área de contabilidade também. Na área jurídica, pouquíssimas questões adentrando nesse tipo de situação. Mas questão natural, Vou comparar lá o meu ativo financeiro com o meu passivo financeiro. Se ele for positivo, eu tenho um superávit financeiro. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Aquela história, Quando eu falo de uma receita corrente líquida que serve de base para a elaboração da LOA e das despesas que estão na LOA, eu tenho uma previsão de arrecadação, uma receita prevista, tá? E não a receita realizada. A receita realizada não pode ser maior do que a receita prevista? Ora, se isso acontecer, eu tenho um excesso de arrecadação, tá? Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Tá? O que está querendo dizer aqui? Eu não posso ter a liberação de recursos extraordinários através de medida provisória, por exemplo? Aconteceu uma enchente, uma calamidade, rompimento de uma barragem lá em Mariana, em Minas Gerais. Opa, eu posso ter a liberação de recursos extraordinários. Tá? Ah, professor, isso foi feito através de medida provisória. Pode ser feito através de medida provisória? É através de medida provisória. A gente viu na Constituição. Tá? Aí é o seguinte, existe um superávit de arrecadação, um excesso de receita, um excesso de arrecadação. Naturalmente, aquilo que foi liberado através de MP vai entrar nessa conta aí. Vai pegar dinheiro desse excesso de arrecadação, porque não estava previsto. Se for olhar uma medida provisória que libera crédito extraordinário, é como se fosse uma suplementação orçamentária extraordinária. Então, se eu gerei dinheiro capaz de gerar suplementação orçamentária, aquilo que já foi liberado como crédito extraordinário, tendo em vista uma situação específica, já vai naturalmente ser contabilizado na liberação desses recursos. Entendeu? Então entra na conta. Vamos supor, eu tive um superávit de receita, um excesso de arrecadação de 500 milhões, quando eu contabilizei ali mês a mês. Mas eu liberei de créditos extraordinários através de medida provisória 200 milhões.
Não tem aí uma diferença? Então, na prática, agora eu só tenho, né, 300 milhões para liberar de créditos suplementares. Eu já vou computar no meu superávit, no meu excesso de arrecadação, aquelas despesas que eu tive liberando créditos extraordinários. Então, se eu tive 500 milhões de excesso de arrecadação e já liberei 200 de créditos extraordinários, agora eu tenho então somente quantos milhões, então somente entre aspas, né? Quantos milhões para liberar de suplementação orçamentária? 300. Entenderam? Então entra na conta as liberações feitas através de medida provisória para créditos extraordinários, em virtude, por exemplo, de uma calamidade pública, coisas do tipo. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Executivo. Professor, o senhor acabou de falar que é por medida provisória. Gente, tem que lembrar o seguinte, a lei é de 64. Em 64 não tinha medida provisória, tá? Mas eu tinha um decreto extraordinário, que era a mesma coisa que uma medida provisória, tá? Então, ó, hoje é feito através de medida provisória e regulamentando a medida provisória vem o decreto do Poder Executivo, determinando ali o pagamento, né, enfim, todas as regulamentações necessárias para o gasto com aquele crédito extraordinário que foi liberado. Tá? Tem estado que não tem medida provisória. Então, aí, naturalmente, se for uma pergunta baseada na legislação estadual, eu não vou ter medida provisória. Santa Catarina não tem medida provisória na Constituição. Ou tem? Agora eu fiquei na dúvida. Não tem. Tá? Acho que são 3 estados só que tem medida provisória. Não lembrar quais são agora. Mas Santa Catarina não é um deles. Ok? Bem, então, ó, tem aí o artigo 45, né? Aliás, 44. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram abertos. Nós vimos isso na Constituição. Tipo de suplementação orçamentária vai gastar quando, gente? Naquele ano. Em regra, naquele ano. Ok? Agora é o seguinte, tem uma exceção, né? Salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Aí eu tenho que lembrar da Constituição. Aqueles que foram liberados nos últimos 4 meses. Tá? Nos últimos 4 meses, eles podem ser executados ao longo do ano seguinte. Tá? Está lá na Constituição. A gente viu lá na Constituição. Não desculpa, porque a gente está na 43, porque era a questão do... Sim, eu só vou terminar aqui, porque a gente estava falando a respeito dos créditos, suplementação, aí eu vou voltar lá. Tá? Vou voltar. Não. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação das despesas até onde for possível. Tá? Como a gente já estava falando de suplementação orçamentária, a gente costumava de pegar o 44, o 45, o 46 aí, ó, e analisar essa questão do crédito extraordinário e dos créditos adicionais também, tá? Que são suplementações orçamentárias em termos práticos. Né? Então, ó, atenção com o 43, tá? Quando se fala de crédito suplementar, em regra se remete aí ao 43, tá? Então, ó, artigo 7º, a lei do orçamento poderá conter autorização ao executivo, para o Poder Executivo, para abrir suplementações orçamentárias, créditos suplementares na forma do artigo 43. Inciso 2º, eu só vou terminar aqui, gente, ó, o inciso 2º, tá? E o artigo 7º, aí a gente vai para o nosso intervalo, tá? Então, olha só. Inciso 2º, realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Ó, cuidado com o inciso 2º. Olha a pedalada fiscal, tá? Então, ó, realizar em qualquer mês do exercício financeiro, detalhe, em qualquer mês, tá? Operações de crédito, pegar dinheiro lá na Caixa Econômica Federal, por antecipação de receita, depois eu pago, tá? Para atender a insuficiência, eu não tenho dinheiro agora, Caixa. Entenderam? Qual que é a questão da pedalada fiscal? A questão da pedalada fiscal, a acusação de pedalada fiscal é utilizar recursos da Caixa Econômica Federal, da Caixa, por não ter disponibilidade de caixa, para repor posteriormente. E que é isso, gente? Inciso 2º. Então é vedado. É proibido, a não ser que tenha autorização de quem? Do Poder Legislativo. Só que quando que veio a autorização do Poder Legislativo nos exercícios, né, anteriores aí, ó, em toda a discussão?
posteriormente. Né? Então, teve ou não teve crime de responsabilidade? Essa que é a discussão. Se eu autorizo em dezembro, mas espera aí, e a operação que foi feita em fevereiro, que foi feita em março, que foi feita em abril, maio, tudo bem, depois veio o Congresso Nacional e autorizou. Mas espera aí, autorização, o intuito da palavra autorização significa o quê, gente? Ainda mais quando se utiliza no direito e principalmente na Constituição. A autorização, ela é prévia. Primeiro autoriza, depois gasta. E não, primeiro gasta, libera o crédito e depois autoriza. Não é uma ratificação, é uma autorização. Entenderam? Então, ó, se isso realmente aconteceu, não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor, tá? Se isso realmente aconteceu, na minha opinião, crime de responsabilidade, tá? Se aconteceu sem autorização do Poder Legislativo, crime de responsabilidade, ok? Parágrafo 1º. Em casos de déficit, a lei de orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Eu posso ter déficit? Posso. Então, ó, essa questão que eu não posso ter um orçamento deficitário é mentira. Isso eu posso ter. Em caso de déficit, a lei de orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Eu posso tanto encaminhar um projeto de lei do orçamento que preveja um déficit, porque eu estou chamando o Congresso, inclusive, para discutir esse déficit. E falar, ó, como que vai ser a composição desse déficit? Onde que a gente vai cortar? Entendeu? Então, ó, em caso, né, de prejuízo de déficit, aí, ó, a lei de orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizada a utilizar para atender a sua cobertura. Então, não é crime de responsabilidade o Poder Executivo encaminhar uma proposta, um projeto de lei do orçamento anual prevendo déficit. Quem que tem que discutir isso e que faz parte também do processo legislativo? O Congresso. Então, vamos negociar, Executivo e Congresso negociando para cobrir o respectivo prejuízo e aprovar uma lei do orçamento anual sem previsão deficitária. Entenderam? Então, não é crime de responsabilidade encaminhar um orçamento deficitário, uma proposta orçamentária deficitária. Tá? Parágrafo 2º. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Em resumo, eu só consigo colocar operação de crédito, tá, e venda de imóveis, tá, caso eu tenha garantia que aquilo vai se concretizar naquele ano, naquele exercício financeiro. Aí eu posso contabilizar isso aqui, ó, como sendo receita, tá? Então, ó, o produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo para vender determinadas áreas. Eu preciso de autorização do Poder Legislativo, tá? Ah, para fazer operações de crédito, eu preciso de estar dentro do limite previsto pelo Poder Legislativo, a autorização do Poder Legislativo, tá? Em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Se tem certeza e garantia jurídica que vai acontecer a realização naquele exercício, pode contabilizar como receita. Se não tem, não pode contabilizar como receita. Tá? Detalhe, ó, eu tenho que ter uma garantia jurídica, a possibilidade jurídica. Tá? Se for uma previsão, uma suposição, supõe-se que o Congresso Nacional aprovará a CPMF. A aprovação, a receita da CPMF pode incluir, pode integrar aqui, ó? Não pode, porque é uma suposição, tá? Então, eu tenho uma suposição. Agora, quando eu tenho uma garantia que juridicamente aquilo vai acontecer, por exemplo, ó, o governo federal vai leiloar uma área, né, imensa que ele tem, de não sei quantos mil hectares, tá? E vem o Congresso Nacional e autoriza isso em janeiro, tá? Ou já autorizou no ano anterior, já está autorizada a venda daquela área, só que a venda não aconteceu naquele ano, vai acontecer no ano seguinte. Já não está autorizada a venda? Então aí eu posso incluir aqui na receita, porque já é juridicamente
possível, tá? Parágrafo 3º, a autorização legislativa que se refere ao parágrafo anterior, no tocante às operações de crédito, poderá constar da própria lei orçamentária. Então, na própria aprovação da LOA, já vem lá a autorização do Congresso para a operação de crédito. O governo pode pegar tantos milhões em termos de dinheiro emprestado. Está lá na própria LOA. Afinal de contas, a LOA não é debatida, discutida pelo próprio Congresso? Então, na própria LOA, eu posso ter essa autorização. Ok? Então, vamos terminar por aqui. Artigo 7º, tá? Marquem aí para mim, gente, na próxima aula, próxima terça-feira, primeiro horário, artigo 8º, tá? Então, artigo 8º aqui, ó, é a nossa retomada na Lei 4.320. Lembrando, né, ó, já vimos toda a Constituição, tá? Estamos na Lei 4.320. Assim que eu terminar a Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, e hoje a gente vai finalizar o curso aí, né, antes da prova aí do Tribunal de Contas, com os aspectos teóricos, né, todas as questões teóricas que envolvem aí o orçamento, ok? Então, ó, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando de controle externo da lei, né, complementar 202, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Vamos fazer um intervalinho ali, ó, são 10h48, 11 horas a gente volta, tá?